Imagina só, máquinas voadoras descritas milhares de anos atrás e com detalhes impressionantes. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos textos sagrados da Índia para explorar um dos maiores mistérios de todos, os Vimanas. Pois é, a gente pensa em histórias como a do rei Salomão e seu tapete voador e classifica como pura fantasia, né? Mas a questão que as nossas fontes levantam é a seguinte: e se algumas dessas lendas não fossem sobre magia, mas sim sobre tecnologia? Uma tecnologia, aliás, descrita com detalhes surpreendentes nos textos mais antigos da humanidade. Ok, então vamos direto ao ponto. A principal fonte de informação sobre os Vimanas vem da literatura indiana antiga. A gente está falando de épicos como o Ramayana e o Mahabharata. São textos milenares que contam histórias de deuses, de heróis e de máquinas voadoras. Isso nos leva direto para uma descrição muito, mas muito vívida. Essa citação do Mahabharata, veja bem, não fala de um voo silencioso, mágico, nada disso. Pelo contrário, descreve um enorme estrondo, algo que soa bem mais mecânico, sabe? Muito mais potente. E olha só como esses detalhes vão se somando. Não é apenas um estrondo, é um raio imenso com o clarão do sol. A linguagem usada aqui evoca poder, velocidade. Descreve uma tecnologia que parece impressionante, muito além de uma simples carruagem puxada por cavalos. E, pelo visto, não era só um veículo solitário. O Ramayana pinta um quadro de céus repleto dessas máquinas. Essa descrição, escuras como a noite, com pontos de luz, fala a verdade, poderia facilmente ser tirada de um filme de ficção científica de hoje em dia. E a versatilidade delas, segundo o que está escrito, era algo incrível. Elas não se limitavam a voar só aqui na nossa atmosfera. As fontes descrevem a capacidade de viajar no espaço e até mesmo de operar debaixo d'água. Eram basicamente veículos para qualquer ambiente. Então a pergunta óbvia é: como? Se não eram máquinas mágicas, como é que elas supostamente funcionavam? Bem, os textos antigos oferecem algumas pistas bem intrigantes sobre essa tecnologia. Para começar, o próprio nome, Vimana, vem lá do sânscrito e pode ser traduzido como ave voadora. A palavra em si já carrega essa ideia de um objeto construído para voar e não algo que flutua por mágica. E é aqui que a coisa fica ainda mais específica. De acordo com as fontes, a propulsão envolvia um sistema de vórtice de mercúrio. A ideia seria que o mercúrio, que é um metal líquido condutor, quando girado em altíssima velocidade, criaria um vórtice tão poderoso que geraria um efeito antigravitacional, permitindo que a nave simplesmente subisse. E olha só que interessante este comparativo. Os textos mencionam controle pela mente, algo que hoje a gente explora com interface cérebro-computador. Falam sobre serem indetectáveis pelos inimigos, que é o princípio básico da tecnologia stealth, e até mesmo a capacidade de manipular sons e capturar imagens à distância, conceitos que lembram muito radares e sistemas de vigilância super avançados. Mas essa ideia de máquinas voadoras não se limita à Índia. As fontes sugerem que a gente pode encontrar traços de histórias bem parecidas em várias culturas espalhadas pelo mundo. Por exemplo, lá na Suméria e na Babilônia, textos antigos falam do tal barco Magur. E a descrição? Um veículo celestial com a capacidade de subir a grandes alturas. Soa bem familiar, não é mesmo? O Antigo Testamento também é citado. A fonte interpreta a entrega das tábuas da lei a Moisés, lá no Monte Sinai, como um evento que envolveu seres chegando em naves que explodiam. Uma descrição bem dramática, para dizer o mínimo. E se a gente for para a África, as lendas do povo Zulu contam histórias de minas de ouro antigas que eram trabalhadas por homens que chegaram em Vimanas. A conexão aqui é direta, usando exatamente a mesma palavra. Agora, saindo um pouco dos textos, a fonte também aponta para evidências físicas, e talvez nenhuma seja mais famosa do que as linhas de Nazca, lá no Peru. Um conjunto de desenhos gigantescos que só podem ser realmente vistos e apreciados do alto. A grande questão é, por que criar algo tão massivo que só pode ser visto do céu? A interpretação da fonte é que não se trata apenas de arte. As linhas retas que se estendem por quilômetros são vistas como pistas de pouso, e as próprias linhas poderiam ser marcas de queimadura deixadas por aeronaves superpotentes. E para fechar essa nossa volta ao mundo, a gente retorna aos textos bíblicos.
A visão do profeta Ezequiel, aquela de um objeto super complexo e flamejante no céu, descrito como um trono, essa visão foi reinterpretada por alguns estudiosos como um engenheiro da NASA Joseph Blumrich lá nos anos 70, não como uma visão divina, mas como o relato de um encontro com uma espaçonave. Pois é, tudo isso nos leva à grande questão. Com tantos relatos detalhados, que soam tão tecnológicos, espalhados por tantas culturas e continentes, como é que a gente deve interpretar tudo isso? O argumento central apresentado é que estas não são histórias isoladas, sabe? Parece existir um padrão global de lendas e textos sagrados que falam de seres poderosos que descem dos céus em veículos espetaculares, compartilham conhecimento e depois vão embora. E no fim, a gente fica com essa pergunta que não quer calar. Será que estamos olhando para mitos criados para explicar o inexplicável? Ou seriam metáforas bem complexas sobre poder espiritual, inspiração divina, ou, como sugerem as fontes, poderiam ser ecos de uma história real, uma memória tecnológica que a gente esqueceu há muito, muito tempo? A resposta, por enquanto, parece continuar escrita nas estrelas e nesses textos antigos.